Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para o último momento, que a gente separou em 4 momentos aí, a crucificação de Jesus, e a gente chega agora no último momento, o momento em que ele expira, dá um forte grito e expira, entrega seu espírito, e aí nesse momento acontecem algumas coisas que aí eu trouxe para vocês como é que está nos 4 evangelhos, exatamente nesse momento, tá? Para a gente poder refletir para a nossa realidade, tá? Então eu separei 2 evangelhos que vai conseguir resumir o que eu queria compartilhar com vocês. Vou ler um pouco do evangelho de São Lucas e depois de São João, ok? Vamos lá. Em São Lucas fala assim: era já por volta do meio-dia, quando uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário se rasgou ao meio. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que aí tinham ido para assistir ao espetáculo, ao verem o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. Todos os amigos de Jesus, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia, ficavam à distância, observando essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, no Evangelho de São João, fala assim: quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o testemunho é verdadeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então eu queria compartilhar com vocês 2 momentos em relação a essas passagens que a gente acabou de ouvir, O primeiro momento é o momento em que se reconhece a divindade, se reconhece que de fato Jesus, ele era ali o Filho de Deus, o Deus encarnado, No momento em que o centurião fala, no momento em que o soldado coloca lá a lança do lado direito de Jesus e sai água e sangue, e que acontece todas essas coisas, e ele fala, aqui no Evangelho de São Lucas fala este homem era justo, mas em Marcos e Mateus fala que eles falaram, este homem era o Filho de Deus. Então, o reconhecimento da divindade, da santidade de Cristo para nós, o que ela faz com que a gente traga para o nosso dia a dia? A Igreja nos ensina que nós temos muito mais santos no céu do que a gente imagina que existem, Porque a gente está acostumado com Santa Teresinha, São João da Cruz, São Pedro da Cruz, São João Evangelista, todos esses santos, Santo Expedito e por aí vai. A gente conhece esses santos,
Porém, existem muito mais santos que a gente só vai saber que são santos quando a gente tiver o último julgamento, o julgamento final, né? A gente vai ter o individual, que é logo após a nossa morte, mas depois vai ter um outro que é o julgamento de todas as pessoas, né? De todas as almas, e nesse momento vai ficar claro para todas as pessoas que são santas já no céu, né? O que isso traz para nós, nos remete? Que a nossa vida, ela precisa ser uma vida em busca da santidade, independente de como as pessoas te enxergam. Porque a igreja, né, ela reconhece algumas pessoas como santo, santa, de acordo com alguns milagres e tal, pela vida que foi muito, às vezes foi uma vida pública, todo mundo via, mas e aquelas pessoas que viveram também uma vida santa, procuraram cada dia de suas vidas a conversão e morreram, e aí ninguém falou nada? Essas pessoas não foram direto para o céu, não tiveram um caminho curto no purgatório e já são santas? Não necessariamente. A gente precisa entender que a nossa vida, ela é para Deus, ela não é para os outros. A nossa vida é dedicada única e exclusivamente para voltar para o Pai. É Ele que é o nosso começo e o nosso fim. Ele não é o nosso alfa e ômega. É isso. Então, já que Ele é o nosso fim, eu preciso viver para Ele. Independente do que os outros pensam, independente do que os outros vão falar, da forma que as pessoas vão me julgar, como foi que as outras reflexões que a gente fez, né? As pessoas cuspiram em Jesus, zombaram de Jesus, bateram na cara de Jesus. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida santa. E viver a vida de forma santa, buscando a santidade todos os dias, vai acontecer a mesma coisa com você. Agora, o que você tem que ter em mente é que, independente do que as pessoas pensam e agem e falam para você, o mais importante é como Deus vê a sua vida. Isso é o mais importante. Porque Deus te deu, como disse hoje, né, o Monsenhor Célio, na homilia, a vida é o maior dom que Deus nos deu. Então você precisa viver esse dom da melhor forma possível, como Jesus quer que você viva e não como o mundo quer que você viva. Essa é a grande diferença. Você tem que ter os olhos mirados em Deus. É Ele que é o seu fim. Se você mirar os olhos em Deus e agir conforme Ele espera que você haja, com certeza você estará buscando uma vida santa. E aí, quando você morrer ou não, independente disso, se as pessoas vão reconhecer ou não, Jesus vai reconhecer. Jesus vai reconhecer. Assim como o centurião reconheceu Cristo, falou: este era um homem justo, este era o Filho de Deus. Quando chegar um momento em que Deus quiser que você vá, e quando você for, Jesus vai falar: este era um homem, esta era uma mulher justa. Este viveu segundo os meus preceitos. Esta viveu segundo os meus mandamentos, segundo o meu desejo, segundo a lei do amor que eu ensinei. É isso que Jesus vai falar, e é isso que mais importa. Então, viver a vida, buscar a vida santa, ela não vai ser fácil em nenhum momento. Porém, é o que Deus espera que a gente faça. E o segundo ponto dessa reflexão é um ponto sobre a reação das pessoas, né? A gente viu aí que
que no finalzinho do Evangelho de São Lucas falava assim, as pessoas voltavam batendo no peito e os amigos de Jesus, bem como as mulheres, acompanhavam à distância observando essas coisas. E no Evangelho de São Marcos e Mateus cita o nome das mulheres, também até no Evangelho de São Lucas cita quem que são as pessoas que estavam lá, né? As mulheres que estavam lá, São João também, o discípulo amado. E aí a reação das pessoas demonstra como deve ser a nossa reação como cristãos católicos. A reação de Maria. Vamos pegar como exemplo para nós somente o exemplo de Maria, de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem. O exemplo dela para nós já é o maior dos exemplos, né? Então, as mulheres que estavam ali, incluindo Maria, observavam tudo o que acontecia. Nossa, mas Maria não estava chorando, se desesperando? Provavelmente ela estava chorando. Com certeza estava chorando. Mas ela não estava desesperada, batendo no peito, como os outros faziam. Por quê? Porque ela sabia da missão do seu filho. Ela sabia que existia algo muito maior do que aquilo ali que estava acontecendo. Como no próprio Evangelho de São Lucas fala, o espetáculo. Ela sabia que tudo aquilo ali era um momento do caminho. E que o seu filho, que tinha uma missão, a maior missão já dada até hoje, nenhuma missão vai ser maior do que essa, na história da nossa humanidade, ela sabia que a missão do seu filho não terminava ali. Não estava ali o fim. Ela sabia que aquilo ali era um momento duro, para uma mãe assistir tudo o que estava acontecendo ali com seu filho. Imagina você que tem filho, eu tenho 2 filhos. Você cria, você cuida, você alimenta, você dá carinho, você faz tudo pelo seu filho para de repente outras pessoas virem e fazerem com seu filho o que fizeram com Jesus Cristo. Talvez eu, nem a minha esposa, a gente se desesperaria, estaria lá brigando e tentando invadir lá o local e chamando as pessoas para ajudar, para derrubar aquela cruz, para tirar aquele prego enorme das mãos do meu filho, e dos pés da minha filha. Provavelmente eu estaria assim, né? A gente no papel de pai e mãe, ele estaria assim. Mas Maria nos mostra que existe algo muito maior do que isso. O sofrimento do católico, ele tem que ser um sofrimento diferente. Quando você sofre de forma desesperada, é porque você ainda não entendeu o seu sofrimento. Quando você sofre, porém entende que existe algo muito maior, assim como Maria sofreu com seu filho na cruz, ela sabia que havia algo muito maior, que para ela estava muito mais claro do que para os outros que estavam ali, inclusive os seus apóstolos. Para Maria estava muito claro, ela já sabia disso desde a concepção, quando o anjo falou para ela do Filho de Deus e ela guardou aquelas coisas no seu coração. Quando na sua primeira dor, quando Simeão falou que a espada transpassaria a sua alma e ela guardou aquilo no coração. Quando Jesus se perdeu, na volta de Jerusalém, quando ela chegou e encontrou ele, estava totalmente aflita e ele fala, eu estava na casa do meu pai, simples assim. E ela guardou aquilo no coração. Então ela entendia muito mais do que as pessoas que estavam ali. Agora imagina nós não entendemos muita coisa, a nossa visão é limitada. E a nossa visão limitada faz com que muitas das vezes a gente se desespere no sofrimento. E aí entra de uma forma muito forte a fé.
se nós alimentamos a nossa fé todos os dias, pedimos para Deus, para que Deus nos dê cada vez mais a fé necessária para seguir o dia a dia, se a gente pede isso para Deus, Deus nos dá. Ele nos dando a fé necessária, quando houver o sofrimento, a gente vai saber lidar com isso como um verdadeiro cristão, que é não se desesperar, é viver a dor como se deve viver, mas não parar, seguir e saber que Deus tem algo sempre muito maior para todos. Porém, esse algo muito maior só consegue entender e atingir, alcançar aquelas pessoas que conseguem guardar a sua fé no dia a dia. Pedir, guardar, agir. É isso, meus amigos. Eu espero que essas quatro reflexões tenha sido um pouco diferente, tenha ajudado vocês também a refletir um pouco mais nesse momento da cruz. O importante é a gente lembrar que a cruz é algo que é cristão, católico. Não existe católico sem cruz. Não existe católico sem sofrimento. Não existe católico sem dor. Não existe católico sem provação. Porém, não existe católico sem ressurreição. Não existe católico sem a alegria plena do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima.